poderia falar sobre as pessoas que estão sedadas em razão de câncer terminal? Eu li no Obreiros da Vida Eterna sobre o Cavalcante. Minha mãe foi sedada. Será que ela teve problema no desenlace? Então ela deve ter feito a sua passagem, então, né? Jorge, Sandro, o que a gente pode dizer para a nossa ouvinte? O Cavalcante é um caso narrado entre os 5 casos de desencarne do livro Obreiros da Vida Eterna, e que conta a história dele. Ele é um católico, né, tem formação católica, e está num processo de degeneração muito severo, o corpo dele exala muito mau cheiro, e o padre que vai lá para dar extrema unção não suporta o cheiro, pega a estola, tem a estola no rosto, porque não suporta o mau cheiro que ele exala, e ele não percebe, não é? Então ele fica querendo puxar a conversa com o padre, dizendo: Senhor padre, não deixe que eu morra, me dê instrução, permita, sabe? E o padre louco para se ver livre daquilo. E os mentores estão ali ao lado para exercer o papel de desligamento do Cavalcante. É isso que eles vão fazer. Eles vão desligar o Cavalcante. Ele já vai desencarnar. E aí o mentor diz: olha, nós temos que agir depressa porque os médicos estão querendo acelerar a desencarnação dele com a medicação. E quando o padre sai, o padre diz para ele assim: olha, ele não tem condição, esse homem não tem mais jeito. E aí os médicos, então, decidem aplicar uma medicação nele que, de certa maneira, vai promover a desencarnação brusca do Cavalcante, que já estava em processo de desencarnação. O mentor começa a promover a desencarnação dele. Ele vai desencarnar. Vamos acelerar, vamos acelerar. Aí o médico entra na sala e, quando eles estão no meio do processo, o médico vem e aplica a medicação e interrompe o fio da vida. Quando interrompe o fio da vida, todo o trabalho dos mentores é interrompido. E o mentor diz: olha, agora não tem como tirá-lo, porque a medicação atinge o sistema nervoso e, consequentemente, atinge também o Cavalcante, que não estava desligado. Então, o Cavalcante como que entra em estado de torpor no corpo e eles não conseguem promover a desencarnação dele. Então, eles dizem: precisamos esperar 12 horas para que a gente possa voltar e fazer a desencarnação. Então, os mentores vão embora, ele já está morto. Ele morreu, mas não desenlaçou. 12 horas depois, já com o abrandamento da medicação, eles vêm, retiram o Cavalcante do corpo já, evidentemente morto, morreu naquela hora, e levam o Cavalcante entregando para os braços da mãe dele. Mas vamos lá. Você pergunta qual é o efeito dessa medicação nas pessoas. Isso pode ter interferência se o espírito não tiver sido retirado antes da administração dessa medicação. Porque, num caso de morte cerebral, num caso de um indivíduo que está em morte cerebral, ele, às vezes, nem tem mais o espírito ligado. Os mentores já até retiraram o espírito, já levaram, e o maquinário orgânico ainda está, pelos sinais vitais, ainda funcionando por um tempo. Por um tempo. Então, se houver a desconexão antes do período da administração da medicação, não vai ter graves efeitos. Agora, se a pessoa ainda está vinculada e você administra esse tipo de medicação, aí pode interferir. Agora, eu queria aprofundar essa discussão comentando com as pessoas que, durante um período de adoecimento de um familiar, vendo o sofrimento deles, decidem pela interrupção do fio da vida, naquilo que é chamado de eutanásia. A doutrina espírita, ela não abona a eutanásia, porque os momentos do indivíduo são importantes para que ele possa refletir no final da sua existência. Existe hoje um conceito muito buscado, que é a chamada ortotanásia. O que é a ortotanásia? Quando os médicos percebem que já não há mais resposta do organismo à medicação, que a desencarnação é iminente, porque o corpo já não reage mais,
não está mais dando sinais de que ele vai conseguir a sua melhora, os médicos, então, transferem essa pessoa para um apartamento para que os últimos dias ou as últimas horas ele passe em companhia dos seus familiares. Então, o indivíduo é retirado da UTI, leva para o quarto, mas a medicação, para que ele não tenha dor, continua, ninguém corta a medicação. Medicação, anestésicas, muitas vezes morfina, para que ele tenha conforto nas últimas horas. Ele conversa, se despede, sabe que vai desencarnar, a família tem a possibilidade de estar com ele, ele faz as últimas recomendações, e aí tem a chance de desencarnar dentro de um acompanhamento médico. Isso chama-se ortotanásia. Na eutanásia, eu decido cortar a vida porque eu introduzo no corpo do paciente uma medicação que abrevia a vida dele. Então, eu acelero a desencarnação dessa pessoa. Eu decido cortar o fio da vida. Eu corto. Eu administro uma medicação e interrompo a continuidade da existência física. Esse fenômeno não é aconselhado pela doutrina espírita, mas eu queria dizer o seguinte, que nós muitas vezes não sabemos disso, e às vezes a gente acaba atravessando e fazendo esse tipo de atitude. Então, nós precisamos também entender que nem sempre a gente sabe dessas coisas quando uma história dessa se aproxima da nossa família. E aí a gente precisa também entender que nós somos espíritos em condições de falha e que às vezes a gente se atrapalha durante as provas que a existência nos dá. E pelo que eu percebi, né, Larra, a história do Cavalcante é bem diferente da que foi contada na pergunta, porque a pessoa foi sedada, né? Ela foi dado um sedativo que é para a pessoa se acalmar, para a pessoa adormecer. É diferente do que foi feito com o Cavalcante, que foi dado algum medicamento antecipar o desencarne, a morte dele, tá? Porque muitos de nós, num processo de doença terminal, se acontecer com algum de nós, vamos passar por isso. É a questão da boa morte hoje em dia. Para que as pessoas que estão em estado terminal tenham uma boa morte, hoje já existe toda uma ciência, é feito todo um trabalho paliativo para dar conforto à pessoa, para que ela não sinta dor, por exemplo. Então, muitas vezes é preciso dar sedativos dependendo do estado em que a doença está. O importante aí, o diferencial, é que o Cavalcante, além de ter sido feita a eutanásia dele, vejam bem, mesmo que por uns minutos de diferença, mas já surtiu efeito no desencarne dele, ele era extremamente apegado à vida material, ele não aceitava a morte, ele era fechado para a vida espiritual, que conta lá quando é escrito o caso dele. Então, isso também prejudica o desencarne. Mas uma pessoa que não precisa ser espírita, mas que tenha fé no espiritual, tenha fé em Deus, sabe que Deus está ajudando naquele momento difícil, ela naturalmente produz, ela auxilia a equipe que está ali para promover o desencarne, ela facilita o trabalho daqueles que estão promovendo o desencarne pela leveza, pela fé que ela tem. Então, eu acredito que não exista um paralelo aí entre os dois casos.